Bom dia, então. A proposta de hoje é fazer uma revisão aí do que nós vimos no bimestre, né? Nós temos uma semana aí para fazer os formulários, deixar em dia, né? Dia 10, os professores já têm que estar entregando a nota, então quem não fez ainda, acelera Rubinho aí, tá bom? Eu iria até corrigir os formulários, viu, gente? Aqui, mal achei injusto, né? Porque quando eu fui ver quem tinha feito, era pouquíssima gente que tinha feito. Depois eu ia dar a resposta para vocês, não seria justo. Então, se alguém tiver dificuldade em fazer, me procura no meu particular, que eu vou explicar a matéria. Mas dá, assim, de graça, também não dá, né? Ó, bom lá. Então, vamos falar um pouquinho de M. Durkheim, né? Porque M. Durkheim é o pai aí um dos pais da sociologia e também espinhal aí da sociologia. Nasceu em 1858, morreu em 1917. Sua metodologia científica, né, o objeto do método de aplicação. Falou da divisão social do trabalho, que vocês estudaram no segundo ano. Lembra que Emile Durkheim dizia assim, ó, o trabalho tem que ser dividido, uma tarefa social, onde as pessoas se interajam e possa haver maior aplicação e também possa haver maior produção aí. Também falou das regras do método sociólogo, escreveu o livro Suicídio, os fatos sociais e o objeto da sociologia. Falou sobre a coerção social, né, o idioma, a família e as leis. Tratou também sobre sanções de lei espontânea, né? Se sou indústria, nada me proíbe de trabalhar utilizando processos e técnicas do século passado. Mas se eu fizer, terei a ruína como resultado. O que esse cara queria dizer? Vamos aplicar no dia de hoje. Qualquer empresário que trabalhe utilizando técnica do método passado nesse tempo, com certeza ele vai falir. Teve muita gente que no meio da pandemia fechou o estabelecimento porque não quis trabalhar com a internet. Teve muita gente que optou trabalhar com a internet e vendeu mais do que o estabelecimento aberto. Não abre mais o prédio público porque é caro. Agora só vai trabalhar para a internet. Falou da educação como forma de familiarização, né? Trabalhou o exterior, a consciência de indivíduo, costume, lei, idioma, outras comunicações, habitações e sentimentos. Trabalhou a metodologia da distância, neutralidade, imparcialidade, estudar os objetos, medida de observação e comparação, exterioridade, generalidade. Trabalhou o organismo saudável e doentio, sociologia é cura, normalidade, função, conselho. Geral, função, consciência, exemplo, crime. Patologia, ameaça, tal, histeria coletiva. Trabalhou a consciência coletiva, a existência independente. Aí, o Weber trabalhou um pouquinho da importância da religião na mentalidade. Karl Marx, o capitalismo. E aí nós entramos, propriamente dito, naquilo que nós viemos estudando aqui, que é a relação de Estado, poder, formação de Estado. Então vem esse conceito de poder e dominação. O conceito de poder é amorfo, já que significa a probabilidade de impor a própria vontade dentro de uma relação social, mesmo contra toda resistência e qualquer que seja o fundamento dessa probabilidade. Dominação é probabilidade de encontrar obediência dentro de um grupo a um certo mandado. Poder mais legitimidade igual a determinação. O que quer dizer isso? Eu tenho um poder legítimo, que é um poder legítimo, então a junção dos dois. Então eu posso usar desse poder para ter a dominação aí
dentro de uma sociedade. Então, é muito comum o chefe de Estado fazer o uso do poder que recebeu através de uma legitimidade, de um voto, coisa e tal, para uma dominação. As relações sociais se mantêm, então, por conta da dominação ou produção da legitimidade, submissão de um grupo a um mandado, aceitação de uma autoridade, e termos, então, a questão do poder. Só para falar assim, desse poder e legitimidade, vamos dar um exemplo. Um tantão velho de pessoas aí votaram no nosso presidente atual. Um outro tanto velho não aceitava o presidente, então não votou. Só que o poder que o presidente possui hoje é legítimo. É legítimo. Então ele se utiliza desse poder para realizar determinadas dominações em relação aí, ao Estado, porque ele possui o poder legítimo, o poder que foi transferido aí pelo povo. Poder é a probabilidade de impor a sua própria vontade. Os meios para alcançá-la são muito variados. Pode ser pelo emprego da violência, palavra da oratória, sufrágio da sugestão, engano grosseiro, tática no parlamento e tradições, né? Dominação pode ser interesse ou por autoridade, e sempre o dominador influi na conduta do dominado. Segundo Weber, a dominação que infere em todas as relações sociais é a que mantém a ordem legítima da coerção social. A coerção social é pela força e não pelo consenso. Tipos puros de legitimação. Dominação legítima. Dominação legal obedece-se não à pessoa em virtude do seu direito próprio, mas à regra estatuída que estabelece ao mesmo tempo a quem e que medida deve obedecer. A autoritária vem de regras jurídicas ou leis racionalmente criadas. O seu tipo mais puro era a burocracia. Exemplo, a autoridade dos modernos servidores do Estado, presidentes, professores, juízes e prefeitos. Até nós colocaram aí, você está doido. Dominação tradicional se estabelece em virtude de crença na santidade das ordenações e poderes senhorais, que há muitos existentes. A autoridade do onde eterno, passado, tradição e costume, da orientação habitual para o conformismo. O seu tipo mais puro é a dominação patriarcal. Exemplo, patriarcas antigos, príncipes, patrimonialista. Olha, gente, vou até desgravar isso. Enrosquei na palavra ali. Dominação carismática se dá em virtude da devoção afetiva à pessoa do Senhor. Com licença, professor. Pois não. Meu amigo tá pedindo para ver se pode entrar aí. Se você pode aceitar ele. Eu não escutei nenhum blá, blá, blá. É o Adrian? É. Pronto? Beleza, tá dentro. Não devemos esquecer que os tipos ideais de dominação, um tipo nunca se apresenta puro. Política é a liderança ou influência sobre a gerência, associação do Estado, participação do poder ou luta que influi a distribuição do poder. O Estado é um instrumento de dominação do homem pelo homem, e só o Estado pode fazer uso da força e da violência. A violência é legítima, pois se apoia num conjunto de normas. Constituição racional e legal. O que quer dizer isso aí, pessoal? Segundo Thomas Hobbes, lá no contrato do John Locke, um dos contratualistas, a gente transfere a nossa liberdade em prol do Estado. Então, a gente faz um pacto social aí. E dentro desse pacto social, a gente entrega para o Estado a gestão
da segurança, da saúde, coisa e tal. Então, a partir desse momento, o único que possui o poder da violência legítima aqui é o Estado. Por que eu vou falar? Por que eles chamam de violência legítima? Porque o fato de tirar a liberdade de uma pessoa é um ato de violência. É um ato de violência. Você está tirando a liberdade da pessoa. Mas por que se tira a liberdade de alguém? Porque ela praticou um ato contrário às regras instituídas pela sociedade. Detém, né, o monopólio do uso legítimo da força física dentro de um determinado território. A força não é um meio normal, nem um único, quanto ao exercício do poder, mas trata de um meio do Estado que possui o monopólio da coerção. Então, cabe ao Estado aí o monopólio da coerção. Então, nós trouxemos para vocês aqui algumas funções específicas do Estado e nós vamos trabalhar a organização, então. Nós já vimos ali a organização do Estado brasileiro. Ele é dividido em três poderes da nação, né? E esses três poderes, cada um deles possui uma função específica, né? Nós vimos ali com vocês a função do presidente, a função do legislativo, a função do judiciário. Na semana passada nós vimos a função do judiciário e o que a cada um infere nessa função aí. Então, é importante para nós sabermos, é sempre importante para nós sabermos como cidadão qual que é o nosso papel na sociedade. Nós começamos o ano estudando cidadania, né? O papel do cidadão, da onde vem, de onde vigora o Estado do poder, né? E isso é muito importante a gente conhecer. Então, são poderes da administração. É comum a linguagem jurídica haja referência a poderes da administração pública. Na verdade, o poder do Estado é único e baseado na Constituição. Porém, há diversa manifestação do poder estatal. E quando ocorre no exercício da atividade administrativa, acaba ganhando o nome de poderes da administração. Vejamos algumas manifestações. Poder normativo, né, que é o poder conferido à autoridade administrativa de editar norma de caráter derivado que complemente ou especifique o comando da lei no sentido formal, né? Poder especial, que é o poder normativo regulamentado pela Constituição, que atribui ao chefe do executivo para que ele edite regulamento para a fiel execução das leis. Então, uma das funções do presidente da República é editar aí regulamentos para que complemente algum artigo constitucional. Vamos dar um exemplo aqui. O artigo diz assim, no artigo 6º lá, diz que é direito à saúde, à educação, bababá. Aí, como que vai funcionar depois essa saúde? Como é que vai funcionar essa educação? Então, ela precisa ser regulamentada. Então, é função aí do executivo editar regulamentos aí para dizer assim, ó, a educação vai funcionar assim, 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 assado. Nós teremos regras desse jeito, daquele outro, para que possa o quê? Organizar o Estado. Vamos dar um exemplo disso aqui, trazendo como se fosse a figura, só para fazer uma comparação, uma analogia, com o diretor da escola.
O diretor da escola está dentro de uma estrutura da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, que existe um monte de regras e regulamentos que regem essa secretaria. Só que dentro da escola, ele vai fazer o estatuto da escola junto com os seus professores e os seus auxiliares, de acordo com a realidade daquela escola. Então, existe uma lei principal, então eu vou organizar a minha escola de acordo com a necessidade daquela escola, daquele público. Por quê? Porque eu não consigo editar uma lei que ela vai atender todo mundo sem que haja uma regulamentação. A Escola Brocato hoje tem 1.500 alunos. 1.500 alunos. O ano passado, eu dei aula numa escola que ela tinha aula só de manhã e à tarde, só, e os 2 períodos não dava 300 alunos na escola. Então, tem uma diferença grande em termos de regulamentação dessa escola que é menor, possui menos aluno, menos pessoa, e do que a nossa escola aí do Brocato. Então, precisa ter regulamentos diferentes. Esses regulamentos são editados na forma de decretos, né, pelo presidente, e geralmente a própria lei estabelece a necessidade de sua regulamentação pelo Poder Executivo. Né? Poder normativo, tanto os regulamentos editados pelo Executivo como as demais normas, resoluções, portarias, outras coisas aí que é de competência do presidente aí, normas, resoluções, portarias, deliberações produzidas por outros entidades administrativas são sujeitos determinados aos requisitos de produção. Necessidade de competência legal do emissor da norma. Validade condicionada às normas que lhe são superiores. Ou seja, a validade daquela resolução, portaria, ela tem que estar condicionada a uma lei superior aí, tá? Possibilidade de controle pelo Poder Judiciário. Volto a falar para vocês. Por isso que muita gente fala, o Poder Judiciário está se envolvendo muito no Executivo. Não é. Uma das funções específicas do Poder Judiciário é o controle. Quando há uma inconstitucionalidade, ele age, então, para corrigir esse ato de inconstitucionalidade. Bom, a administração pública tem que sempre pautar no respeito do princípio da moralidade, proporcionalidade e razoabilidade no exercício da atividade normativa. Pessoal, por que nós estudamos isso daqui no 3º ano? Agora eu vou abrir aqui para a gente conversar um pouquinho aqui. Gostaria de saber de vocês. Pode usar o chat aí, pode usar outros fatores, né? Eu gostaria de saber de vocês. Por que nós estudamos isso aqui no 3º ano? Essa organização política e social do Estado brasileiro, a divisão dos poderes, executivo, legislativo e judiciário. Gostaria de saber da visão de vocês. Por que nós estudamos isso daqui no 3º ano? Vamos lá, chat está aberto. Se quiser usar o microfone, pode usar também. E aí, gente? Tem gente viva aí? Terceiro ano isso aqui, hein, gente? Vamos lá, vamos falar. Leonardo, Gabi, Guilherme, Oridley. Tô bolando, infelizmente. Tô boiando. Ô, Gui, nós estamos falando aqui da função específica do Estado, né? Do poder do presidente, do poder do judiciário, do poder legislativo, né? E aí, eu perguntei para vocês agora, por que nós estudamos isso no 3º ano?
E aí? Quem que vai fazer vestibular agora no começo do ano, o Enem? Escreve aí no chat. Eu. Escreve aí para nós saber. Olha lá, a Gabi vai. Pessoal, é interessante a gente saber daqui que nós estamos falando aqui, porque isso aí vai cair na prova, vestibular. Olha lá. Vamos pegar mais um ponto aqui para a gente relembrar. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si. Nós precisamos saber que cada poder é independente, mas existe uma harmonia entre eles. Legislativo, executivo e judiciário. Olha lá. STF, estrutura. Nós estudamos isso aí em aula passada. São órgãos do Poder Judiciário. Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal e Juízes Federais, Tribunais de Juízes Eleitorais, Tribunais de Juízes Militares, Tribunais de Juízes de Trabalho, Tribunais de Juízes do Estado e Distrito Federal. A função dos órgãos. Supremo Tribunal Federal e os tribunais superiores têm sede na capital e jurisdição em todo o território nacional. Nós vimos a estrutura desse trem aí. As regras. A idade. Por que é importante nós sabermos de tudo isso daí? Repito para vocês, por que é importante nós sabermos de tudo isso daí? Pessoal, o professor Renan começou a ver com vocês o jovem aprendiz, começou a ver essa semana? Sim ou não? Eu estou achando que vocês ligam a câmera e saem para outro lugar, porque ninguém fala nada, ninguém escreve nada. Vocês não tiveram aula com o Renan essa semana? Que eu vi no grupo lá. Pessoal, nós vamos usar Jovem Empreendedor. Vi até o formulário que ele deu, o que é. Ah, não consegui entrar. Então ele começou, pessoal, a tratar de uma coisa que nós estamos trabalhando com todos os anos de ensino médio, uma estrutura básica para que as pessoas possam entender um pouquinho a organização, como o Estado está mudando. Em 2001, eu trabalhava numa metalúrgica como operador de máquinas. Eu voltei lá esses dias, não tem nada a ver com o que eu fazia antigamente. As máquinas estão quase todas elas informatizadas. O cidadão ele coloca a programação lá e a máquina começa a produzir sozinha. Quando antigamente nós tínhamos que preparar, colocar ferramenta, colocar todas as coisas por conta dessa transformação do estado, da tecnologia. Leonardo, identificar e conhecer os 3 poderes. E como funciona o governo? Só tem essa resposta. Você fez 2 perguntas. Isso era a resposta, mas você colocou interrogação. Quando a gente identifica e conhecer, é porque vocês estão entrando numa idade da maturidade. Embora a nossa legislação permita o voto a partir dos 16 anos, só nasce o direito de ser votado com 18 anos, com a maioridade. Alguém já fez o 18 aqui ou vão fazer só o ano que vem? Entendeu?
Então, é assim, a gente começa a exercer com mais plenitude a nossa cidadania com 18 anos. Olha lá, a Gabi vai fazer daqui 14 dias 18 anos. O Adrian já fez, o Léo também já fez 18 anos. Então, é assim, você com 18 anos de idade, e um dos requisitos da elegibilidade que nós estudamos aqui é ter a idade, é ter o título de eleitor, estar inscrito no cartório da circunscrição ou na região ali, pela lei da ficha limpa, não pode ter crime, né? Tem que ter a conduta ilibada, coisa e tal. Se isso acontecesse, e vocês estivessem filiados há mais de 6 meses aí, poderiam estar disputando essas eleições aí, quem fez 18 anos de idade. Então, seria o primeiro cargo político que poderiam, então, ser disputado por vocês. Entendeu? Então, a gente começa a entender essas coisas no terceiro ano para que possa ter uma participação, efetiva na vida política e na vida social também, né? Na vida social aí, na participação social do meio em que moramos, né? Aí nós aprendemos, dentro desse processo de elegibilidade, a idade mínima da elegibilidade. A gente pediu aí para vocês e fez lembra quando a gente fez o processo mnemônico lá? 18, 21, 30 e 35? Vocês lembram disso ou não? Que é as idades que podem ser votadas. 18 para vereador, 21 para prefeito, 30 para governador e 35 para presidente e vice. Estudamos também, no artigo 12 da Constituição, parágrafo 4º, os cargos que são exclusivos de brasileiro nato e naturalizado. Por que eu gosto de citar isso todo ano? Todo ano eu gosto de bater nisso numa tecla. Pessoal, embora a sociedade esteja mudando muito, as adaptações sejam feitas de acordo com a mudança da sociedade, nós ainda temos cargos aí na nossa vida que pode proporcionar para vocês uma estabilidade legal, né? Transformação tecnológica. Daqui a uns anos, não vão ter mais os mesmos empregos. Não vão ter mais os mesmos empregos. Quem vê a dificuldade, vou citar para vocês uma dificuldade. Sou formado em Direito, sou advogado. Eu tenho uns 15 dias que eu não atendo ninguém. Isso, há 3, 4 anos atrás, não era uma realidade. A gente tinha atendimento todo dia, tinha dia que não dava para atender, marcar. Por quê? A sociedade está mudando, está se transformando. Foram criadas novas regras que excluíram direitos, né? Excluiu o direito, então as pessoas não adianta procurar mais por aquele direito. Por quê? Porque elas terão quando elas atingirem um requisito de lei. Vamos dar um exemplo aqui. Nós tivemos nesses 2, 3 anos passados aí, mudança no nosso direito de trabalho, do nosso direito do trabalho, realizado pelo presidente Temer logo após a saída da presidente Dilma, e uma das mudanças que mais afetou a nossa vida foi a reforma da Previdência. A reforma da Previdência. Por que afetou a nossa vida?
Porque é assim, você trabalhava 35 anos, o homem, ele aposentava. A mulher trabalhava 30, aposentava. Agora teve a mudança na regra, você vai ter que trabalhar mais porque você tem uma idade mínima para aposentar. É uma idade mínima para aposentar. Olha lá, ó, idade mínima progressiva para quem completar as exigências de 2020. Na regra de idade progressiva, quem completar as condições em 2020 será exigido 61 anos e 6 meses de idade para homens, com no mínimo 35 anos de contribuição, e 56 e 6 meses para a mulher, com no mínimo 30 anos de contribuição. Nós subimos aqui, a mulher era 50 anos, então nós subimos 6 anos para a mulher, e o homem era 53, olha o tanto que subiu para o homem, 8 anos a mais para poder contribuir. Então, hoje, se eu quiser aposentar com 35 anos, eu tenho que ter ainda 61 anos de idade. Você percebe como que isso aqui acarretou na retirada de direitos, coisa e tal, e a gente acaba não percebendo essas mudanças. Pessoal, gosto de dizer todos os anos aqui para minhas turmas, porque se alguém conseguir captar isso, eu acho legal. Que eles vão economizar 11 milhões com essa reforma da Previdência em 10 anos. Vamos fazer uma continha básica de matemática aqui para a gente entender como isso é furado. 11 milhões. Um salário de um deputado hoje, salário do deputado, vamos ver quanto que está aqui. Só um minuto. O salário do deputado federal hoje é R$ 33.763. Olha só a diferença. O cara trabalha 4 anos, eles candidatam 4 anos depois, ele já está aposentado. No primeiro mandato, ele já está aposentado. Por que o trabalhador tem que trabalhar 35 anos, um salário inferior, vai aposentar com salário inferior, e ele vai aposentar com esse salário aí, de 33 mil? Por que ele tem que trabalhar 35 anos e o deputado tem que trabalhar 33 anos? Agora vamos fazer uma conta básica aqui. Nós temos 513 deputados, beleza? Eu vou pedir para vocês fazer o uso da calculadora de celulares de vocês. Faz 513 vezes 33.763 aí. E me coloca aqui no chat. $33.763 vezes 513. Bom, não sei se fizeram, mas o nosso Congresso Nacional gasta com deputado, nós gastamos com deputado por mês R$17.320.419 todo mês. Agora dobra isso daí. Vamos imaginar que daqui 4 anos os mesmos deputados se elejam. Eles vão se eleger aposentado, recebendo a aposentadoria de deputado mais o salário de deputado. Isso aqui aumenta para 34 milhões. Então, se você quer fazer uma reforma justa para economizar melhor, você vai economizar 11 milhões lá, acaba com essa mordomia, tira a aposentadoria do deputado
Depois de 4 anos, você tirou, faz a mesma regra, coloca a mesma regra da Previdência. O teto da Previdência é 5.800 e pouco reais, não chega nem a 6.000 reais o teto da Previdência. Baixa esse teto aqui também, deixa o teto da Previdência para eles. Se aposentar com 4 anos, mas vai aposentar só com 6.000 reais, não vai aposentar com o salário básico. Então, se você fizer uma matemática aqui e o povo brasileiro tiver coragem, ele faz essa exigência como cidadão. Eu não preciso tirar do trabalhador igual tiraram do trabalhador, às vezes o pessoal fala assim, todo professor de sociologia e filosofia é socialista. Não é a questão de ser socialista. A questão é de ser justo, né? Nós vivemos num país que prega o princípio da igualdade. Se eu tenho o princípio da igualdade, eu tenho um cara que vai, em 2020, ele tem que ter 35 anos de contribuição, 61 anos de idade, 6 meses. Por que eu tenho esse cara aqui, que é político, que ele fica lá 4 anos e já sai aposentado? Está errado isso daí. Então, não tem princípio de igualdade. Então, o princípio da igualdade. E se eu tiro esse excesso e coloco a mesma idade e coloco no teto, eu economizo muito mais que 11 milhões. Não é por ano, é por mês, entendeu? Aí o pessoal tira o direito do trabalhador aqui, da pessoa que está trabalhando, do meu pai, dos seus pais, o meu direito, os seus direitos como trabalhador. Vocês são novos aí. Quando começar a trabalhar, se começar a trabalhar agora com 18 anos, coloca aí a idade que você vai aposentar com 61, 60 e poucos anos. 18 anos mais 35 seria 53 anos, que era a idade da mulher aqui antes. É uma idade boa, não está tão cansado. E do homem 55. Então estaria legal aí, né? Agora você presta atenção. Esse aumento de idade para 61 anos, o homem vai ter que trabalhar mais 8 anos e a mulher vai ter que trabalhar mais 7 anos. Então, como as pessoas que com 4 anos saem aposentadas. Então, quando nós trabalhamos no terceiro ano isso aqui, é para criar um senso crítico, né? É para criar uma razão crítica, reflexiva. Nós não podemos só olhar as coisas e achar que está tudo bonitinho. Ontem o cara falou assim, a Argentina está virando socialista, mandou um cartaz aqui, isso aqui tem, estão acabando aquele país, a esquerda não sei o que tem. Eu já vou falar para você que para mim não interessa nem esquerda nem direita, senão o nego fica falando aí isso aí depois. Aí eu falei, rapaz, não existe um regime político que seja o melhor. A gente tem que variar o nosso voto entre um e outro, né? Platão vai dizer que seria bom que o poder não ficasse nas mãos das mesmas pessoas por muito tempo, né? Você acha que esse tanto de roubo vinculado ao governo do PT foi por quê? Foi pelo fato de ficar muito tempo no poder. Olha só a palavra do Platão. Podia ter entrado 4 anos, foi Lula, no outro ano já não renova com o Lula, coloca outro candidato. O candidato vai falar assim, nossa, o Lula fez um puta de um governo, foi tão bom, o povo e os caras não votou nele, então vamos fazer melhor. Aí nego tenta fazer melhor para tentar reeleição. Aí você troca de novo, para o outro tentar fazer melhor para tentar a eleição. E você vai trocando, vai havendo variação de poder. Aí eu falei, rapaz, larga de ser inocente, coisa e tal. Aí ele achou que eu estava falando do Bolsonaro e disse assim, não, mas a Globo, aí não tinha nem falado de Globo. A Globo só transmite o que não é verdade. Fica passando fogo lá da Amazônia, mas não coloca as estradas lá agora que não está atolando mais carro, coisa e tal.
Gente, é, é legal você ter estrada construída para os carros andar melhor, coisa e tal. Mas por que se construiu estradas tão boas lá agora? Porque o objetivo é explorar a floresta para vender madeira, para vender isso, para vender aquilo. Então a gente tem que ficar esperto com algumas coisas que acontecem no nosso país. Não podemos ser simplesmente rebanho, né? Que alguém vai tocando e nós vamos junto. Nós temos que ter consciência política, nós temos que exercer muito bem o nosso papel de cidadão para, na hora que chegar a eleição, fazer um peso daquilo que foi bom para nós. Entendeu? Para aquilo que foi bom para nós. Entendeu? Teve retirada de direito? Já não foi bom para nós. Teve ascensão de direito? Foi bom para nós. Entendeu? Porque nós vamos viver um momento, além de tudo, nós pegamos um momento de pandemia no meio disso daí. Imagine no meio de uma pandemia, no meio de uma pandemia, quantas pessoas ficaram desempregadas, quantas pessoas ficaram sem fator e, e sem direitos, né? Tinha pessoas aí que estavam na porta do gol para se aposentar o ano passado, como a lei entrou, ele não entrou na regra porque não tinha idade, ele tem que pegar a regra antiga, vai ter que trabalhar mais 8 anos, né? Alguns estatutos de empresa dizem que quando a pessoa falta 2 anos para se aposentar, ela não pode ser mandada embora. Como mudou a regra de 8 anos, a empresa aproveitou e mandou a pessoa embora. E aí, como é que fica? Perdeu o direito 2 vezes, beleza? Minha aula acabou. Deixo o espaço para vocês falarem aí, porque uma discussão dessa não pode ter ideia só de uma pessoa, entendeu? Se vocês quiserem falar alguma coisa, acharem que não é isso que eu estou falando, também fica à vontade. Vamos lá.